Fala, meu povo do canal Ciro Cortes, galera engajada aí no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se e deixa o like nesse vídeo. Bom, o tema do dia hoje não podia deixar de ser já o vazamento e a tentativa, né, de finalmente a CPI da Covid chegar às suas conclusões. Não é? Nós temos agora já fragmentos do relatório do senador Renan Calheiros, está causando uma polêmica. Eu espero que os senhores senadores compreendam a gravidade de não deixar que isso termine em pizza e que de hoje para amanhã ou depois, quando eles forem votar finalmente o relatório, que eles achem uma fórmula, não é, de se conciliarem para que o país possa ter um relatório que seja, de um lado, sério. Não interessa para ninguém exagero, nem acusação falsa, nem sair atirando para cima, nem acusando gente sem provas. Isso não interessa para ninguém. Nós já vimos isso na Lava Jato, que o que parece ser uma coisa que vai punir, acaba cometendo injustiças formais ou protocolares e acabando deixando gente culpada com o status de inocente. Vocês sabem do que eu estou falando. Então eu espero, não é, que esse relatório seja severo. 603 mil almas foram perdidas entre nossas famílias. Os crimes que aconteceram no Brasil são flagrantes e os relatórios, cujos fragmentos eu já tenho, eles fazem acusações muito sólidas, muito corretas, muito concretas, e há muitos elementos muito objetivos para mostrar que Bolsonaro cometeu 11 crimes. 11 crimes sairá no relatório e 74 pessoas serão indiciadas, entre elas ex-ministros, merecidamente, como Braga Neto, esse Pazuello, todos responsáveis claramente, não é, pela mortandade com que o Brasil extrapolou. Deixa eu só dizer um pouquinho para vocês o que é que significa essa acusação que eu venho fazendo há muito tempo e que agora a CPI vai evidenciar no seu relatório e com as demonstrações e as provas cabais de que esses crimes foram cometidos. Anote aí você. Se no Brasil tivesse morrido a média das mortes que aconteceram no mundo em todo, a gente tem que ser honesto, aconteceu uma pandemia no mundo inteiro. Pois bem, é muito razoável, porque o Brasil nem é o país mais rico, nem é o país mais pobre do mundo. Ao contrário, nós somos um país que está aí nos 15, 20 países com melhores condições objetivas. Mas vamos esquecer que a humanidade tem 180 países e vamos botar se o Brasil tivesse morrido aqui a média, apenas a média do que aconteceu no mundo. E nós estamos botando a média países dramaticamente pobres da África, por exemplo. Pois bem, no Brasil, se nós tivéssemos morrido só a média do que morreu no mundo, teriam morrido 120 mil pessoas. O que já seria uma tragédia para a gente ter um sentimento profundo de respeito, de luto, de indignação, de sofrimento por tantas famílias, tantos amigos que nós perdemos e que foram destruídas, tantos filhos órfãos que acabaram ficando. Mas no Brasil morreram 603 mil pessoas. Significa que o que aconteceu acima da média, 480 mil mortes, aconteceram por causa da conduta anticientífica, genocida, assassina, incompetente e absolutamente criminosa do governo Jair Bolsonaro a partir dele próprio, que inclusive não parece ter aprendido nada, continua se aglomerando sem usar máscara, continua fazendo mau exemplo, desestimulando a população de se vacinar, ele próprio não se vacina, faz o Brasil passar vergonha no estrangeiro. Ele próprio não explica, não diz uma palavra sobre a roubalheira, a falcatrua, na roubalheira que aconteceu, e a CPI vai provar tudo isso, nas vacinas, meu irmão, minha irmã brasileiros. Não faltava mais nada nesse país de ladrões, de corruptos na classe dirigente atual, acharam de roubar na vacina. Pois bem, a CPI vai indiciar Onyx Lorenzoni, esse líder do governo, enfim. Tem muito tubarão, muita gente importante, Marcelo Queiroga, o atual ministro, né? Onyx Lorenzoni, eu já falei, o deputado Ricardo Barros, eles todos vão ter que responder. E a CPI avança também, e aí é preciso que a gente tome cuidado, né, sobre os 3 filhos do Bolsonaro. O tal 01, o tal 02 e o tal 03. O que eu espero, portanto, é que essa CPI, esse relatório, né, daqui para amanhã ou depois, os senhores senadores compreendam a gravidade que seria acabar em pizza uma coisa desta grave proporção.
Sabe quantas vezes na história do Brasil um presidente da República foi acusado de 11 crimes, cada qual o mais grave? Você já sabe, mas eu vou repetir. Nunca na história brasileira um presidente da República sofreu acusações tão graves, tão pesadas e tão generalizadas. 11 crimes. Eu vou ler aqui, porque é quase um capítulo do Código Penal todo, quais são vamos dizer, as figuras penais. Deixa eu ver se eu vejo aqui, que eu peguei os artigos, inclusive, né? Mas está lá, charlatanismo, que é uma pessoa que não tem qualificação de médico, ficar prescrevendo remédio, o Bolsonaro até hoje está fazendo isso. Prevaricação, que é um crime quando a autoridade é obrigada a tomar uma ação e não toma ação, e isso causa prejuízo, no caso, 600 mil mortes, eu rio para não chorar, com indignação. Genocídio de indígenas, talvez eu li hoje um editorial do Globo, não é? Talvez é preciso que a gente tenha cuidado para não dar ao Bolsonaro nenhum expediente, mas que ele por omissão, por coisa, deixou faltar vacina para as comunidades indígenas, todo mundo sabe. Eu acho que nisso ele comete um crime contra a humanidade, talvez não seja propriamente o genocídio. Os senadores saberão demonstrar isso, porque essas coisas todas, tecnicamente, têm definições e eu sou uma pessoa muito criteriosa. Homicídio por omissão, isso não tem a menor dúvida. Nenhuma dúvida há que muita gente morreu no Brasil por uma ação ou omissão do Bolsonaro e dessas diversas autoridades. Incitação ao crime, ou seja, você estimular que as pessoas, não é, descumpram as regras sanitárias de proteção à vida, emprego irregular de verbas públicas e crime contra a humanidade. Para mim, este é de todos o mais grave. Mas há também o crime de responsabilidade, que é o Bolsonaro, né? E por isso nós precisamos ter clareza de que esta CPI, não é, tem que achar o caminho, nesses 2 dias que faltam, para amadurecer, mas, a partir daí, todos nós, brasileiros, que somos civicamente sadios, não interessa a ideologia, todos os partidos políticos sérios, todos os movimentos estudantis, todos os movimentos sindicais, as organizações não governamentais e todas as entidades empresariais e dos trabalhadores, temos que, por uma voz só, nos manifestar claramente. Não à pizza. Exigimos que as providências que sejam recomendadas pela CPI, que, volto a dizer, tem que achar o caminho nesses 2 dias de fazer um relatório sério, não é, com provas substantivas, sem adjetivos, sem exagero, sem barulho, porque o que a autoridade precisa fazer é ser severa. E severidade exige equilíbrio, ponderação, para que todos nós, os brasileiros de boa fé, tenhamos apuradas as responsabilidades graves que Jair Bolsonaro, como um assassino em massa, merece e tem que pagar no nosso país. Quem defende, enfim, que é melhor deixar o país sangrando, com Bolsonaro aí, né, até o fim, na verdade, esquece que este tipo de conveniência eleitoreira acaba produzindo coisas muito graves. O Bolsonaro pode produzir ainda muitos e gravíssimos estragos, para além do que já causou no Brasil. Ainda essa semana nós vimos o Bolsonaro dizendo assim de supetão, sem nenhuma reflexão, nenhum equilíbrio, da vontade que tem de privatizar a Petrobras. O mais importante patrimônio do povo brasileiro, que diz da vida ou da morte, do preço do gás, do preço do diesel dos nossos caminhoneiros, do preço do diesel dos ônibus que transportam o nosso povo, que tem pressão generalizada de aumento de tarifa, do preço da gasolina de todo mundo e que acaba entrando no frete, e ele está falando em privatizar. Portanto, quem não tiver compromisso com o Brasil, faça de conta que é melhor deixar o Bolsonaro sangrando. Quem está sangrando não é o Bolsonaro. Quem está sangrando é a nação brasileira. Por isso, nós precisamos, Brasil, acordar e exigir, por mais que seja difícil, impeachment já, antes que seja tarde demais.